Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo de número 30. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 30. Nós iremos ler até o 35. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 35. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo de número 30 até o 35. Quem achou, diga amém. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causaram muitos ferimentos. Retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia seu caminho passou-lhe de perto e, vendo, se compadeceu dele. Chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, colocou sobre o seu próprio animal e levou para uma hospedaria e tratou ele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa ele gastar a mais, eu te indenizarei quando voltar. Amém? Queridos, quando eu olho para essa parábola, eu consigo Jesus observando essa parábola, dizendo para alguém assim, que uma pessoa ela estava necessitada, uma pessoa ela estava precisando de um recurso, de uma ajuda, uma pessoa estava enfrentando um momento difícil em sua vida, uma pessoa ela seguia um caminho e no meio desse caminho ela tomou uma rota que talvez era perigosa, e no meio dessa rota ela veio se ferir, se machucar, ela veio ser assaltada, ela veio encontrar com pessoas que não eram boas para ela, e ocasionou que essas pessoas prejudicaram a vida dela, maltrataram, humilharam, roubaram tudo que ela tinha e deixaram ela quase morta no meio do caminho. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus, contando essa parábola, diz que passou um sacerdote. E o sacerdote, ele simboliza hoje um apóstolo, um pastor, um obreiro, um líder. E a Bíblia diz que o sacerdote passou e, vendo aquela pessoa caída, semi-morta, espancada, sem nada, passou de largo, não fez questão de ajudar aquela pessoa. É Jesus dizendo para mim e para você: de que adianta eu estar na igreja todos os dias? De que adianta eu dizer que sirvo a Deus no templo? De que adianta eu dizer para Deus que eu sou um pastor, que eu sou um religioso, que eu temo a Deus, se quando tem alguém necessitando do meu lado e eu estou vendo, eu não estendo a minha mão para ajudar? É Jesus dizendo assim: sacerdote, você só tem nome. Pastor, você só tem título. Líder, você só tem título. Obreiro, você só tem título. É Jesus confrontando a gente, dizendo: de que adianta você ter buscado tanto para chegar onde você chegou, se agora que é para você fazer aquilo que é o certo, você está negligenciando.
Se agora que é para você demonstrar os frutos de uma verdadeira conversão, você está deixando de lado. Não, lindão. A gente não pode deixar de lado aquela essência que um dia queimou aqui dentro. Você lembra quando você se converteu e você dizia para Deus: Deus, eu quero, me dá graça, me dá unção, me dá autoridade. Senhor, eu quero ser usado nas tuas mãos. E aí Deus, ele começou a te lapidar, a te transformar, a mudar o teu caráter, a mudar a tua índole. E ele te fez uma pessoa melhor. E agora que Deus colocou você numa posição, te deu o nome, te salvou, te colocou no banco de uma igreja, e agora você tem condições de poder semear até mesmo a palavra de Deus ao próximo. Você vê alguém que está caído, você vê alguém que está prostrado, você vê alguém que está precisando de uma palavra, e você passa de largo. Você e eu passa de largo. A gente vê, mas a gente passa de largo. E aí a gente pensa que está ruim, mas aí parece que piora. Porque Jesus continua a parábola dizendo: e também passou um levita. O levita, amados, era aquela pessoa que era um obreiro no templo. Ele cuidava de tudo. Ele cuidava da luz, ele cuidava da iluminação, ele cuidava do som, ele cuidava do sacrifício. O levita era o obreiro dos dias de hoje. A gente pensa que levita hoje é quem toca o violão aqui no altar, quem bate a bateria, aquela irmã que canta, né? Também é um levita, porque está servindo. Mas não é só isso. O levita, ele faz muito mais coisas do que a gente pode imaginar. E a Bíblia Sagrada diz que tem alguém precisando do levita. Tem alguém precisando da ajuda daquele homem. E o levita, vendo, passa de largo. Sabe o que me chama a atenção nessa parábola? É que aquele homem, ele foi por um caminho perigoso. Ele foi por um caminho que ele sabia que podia dar ruim. E o que me chama a atenção é ver alguém que era para estar num caminho bom, também andando por um caminho perigoso. É alguém que já entendeu que o único caminho é Jesus, mas mesmo assim decide seguir atalhos e ir por caminhos que podem levar ele para o buraco, para a lama, para a destruição. É alguém que sabe que deve se santificar, mas está brincando com o pecado. E aí Jesus diz: ei, acorda, presta atenção. Você está brincando com coisa séria. Você pode estar a um passo de cair e se tornar como aquele homem que está caído pelo caminho que você está trilhando. E a gente tem que tomar cuidado, querido, porque às vezes a gente vai ser aquele homem caído, não vai ter ninguém para nos ajudar. E às vezes você vai estar rodeado de pessoas e vai pensar assim: é o pastor Douglas, é o Edinaldo, é a Jéssica, é o professor da classe líder, é o Alex, eles vão me ajudar. E se o nosso coração não tiver como o coração de Cristo, às vezes a gente vai passar de largo e você vai estar se frustrando com a igreja e com os homens de Deus. Eu recebi um casal na minha casa na sexta-feira e conversando com eles, ele frequentava uma igreja lá em Extrema, Minas Gerais, uma igreja de 400 e poucas pessoas, 400 e poucos membros. E ele falou que num dia, num sábado, ele estava saindo de casa e passou perto de um viaduto, e ele viu um carro parado lá, e era um amigo dele. E ele parou: tá perdido aí, o que aconteceu? E o amigo deles, em lágrimas, dizia: eu não tenho onde morar, fui despejado, e agora eu estou morando no carro, já tem uma semana. E aqui é minha casa agora. E ele falou assim: faz o seguinte, me espera aqui que eu já volto. E a Bíblia não, né? Esse irmão me disse, não vou falar o nome dele, porque depois ele vai assistir, ele vai saber que é ele. Que ele pegou o carro, fez meia volta e foi lá na igreja, na onde ele congregava. Quando ele chegou lá na igreja onde ele congregava, ele viu o apóstolo dele, lá em Extrema. Apóstolo, que bom que o Senhor está saindo da igreja. Sabe o que acontece? Eu acabei de encontrar um amigo meu de muitos anos e aconteceu um desastre na vida dele. Ele entrou em depressão e agora ele está morando no meio da rua, dentro de um carro. Aí o apóstolo baixou a cabeça assim e ele falou: vamos comigo lá, apóstolo, para a gente dar uma direção para ele, orar por ele, ou quem sabe ele vir aqui na igreja tomar um banho. O apóstolo baixou a cabeça e disse assim: irmãos,
Depressão é difícil, né? A pessoa tem que querer. Se a pessoa não querer, ela não sai, né? Agora eu não vou poder ir lá porque eu vou fazer uma visita para um irmão. E esse irmão tá me esperando. Quem é esse irmão que você vai lá? A gente liga para ele, depois o senhor vai lá. É fulano de tal, ele é meu primo, ele não tá aqui não, ele tá lá em São Paulo. Não, eu combinei com ele. Aí ele pegou o celular. Eu ligo para ele agora. Ô primo, você tá aqui em Extrema? Aí, apóstolo, ele tá em São Paulo, ele tá em São Paulo. Ah, ele tá em São Paulo? Ah, mas eu não vou conseguir ir lá não. É o sacerdote que tá vendo, mas tá passando de largo. É alguém que é apóstolo, é alguém que é pastor, é alguém que cuida de ovelha, mas tá vendo a necessidade e tá dizendo assim, eu não quero me comprometer com isso. E aí sabe o que aconteceu com esse irmão? Ele falou assim, eu já entendi, apóstolo. Obrigado, hein, Deus abençoe. E ele falou que entrou no carro, baixou a cabeça e chorou. E foi para a casa dele, porque ele não teve coragem de voltar lá para o amigo dele. Ele não teve coragem. E aí eu perguntei, e depois você fez o quê? Ele falou, depois nunca mais eu voltei na igreja desse apóstolo. Eu me afastei. Porque o mau testemunho de muitos de nós está afastando gente aí fora do evangelho de Cristo. Porque eu não estou me policiando, Samara. Porque eu tenho que ser espelho, eu tenho que ser exemplo. Eu não estou procurando ser exemplo. E as pessoas olham para mim e dizem assim, ué, mas não era para ser santo? Não era para ser uma mulher de Deus? Não era para ser um homem de Deus? E aí, em vez de eu trazer para perto, eu estou afastando. Porque alguém olha para mim e diz assim, é um pastor, eu vou contar a necessidade. E se eu não for no mínimo lá para orar, eu posso matar uma alma como esse homem foi morto na fé. E glória a Deus que ele pegou as últimas forças que ele tinha e fez uma viagem aqui para São Paulo, lá na nossa igreja sede, em época de encontro. Foi para o encontro com Deus, participou do encontro com Deus, foi renovado na fé e agora está congregando na igreja do pastor João Paulo, lá em Extrema, que é do lado da cidade dele. Então Deus resgatou ele. Mas quantos de nós somos como esse apóstolo? A gente vai para a igreja, a gente tem que ter atitudes corretas, mas a gente não está tendo, a gente está afundando pessoas na fé. O levita e o sacerdote, vendo a situação, passaram de largo. Mas teve um. Teve um, meu irmão, que a Bíblia chama ele de o bom samaritano. E quando olhou alguém no chão, e quando olhou alguém caído, e quando olhou alguém precisando, a Bíblia Sagrada diz que passou óleo, passou vinho, colocou em cima do seu animal, levou na hospedaria, pagou a conta e disse, se ele gastar mais eu ainda pago. Esse ajudou. E de verdade, irmãos, a história não era para ser assim. Porque diante da cultura judaica, o bom samaritano era aquele que tinha que fazer o contrário. Só que o bom samaritano estava sendo mais crente do que os próprios crentes do templo. O bom samaritano estava sendo mais verdadeiro, mais íntegro, mais intenso do que o sacerdote, do que o levita. É por isso que a gente vê gente aí fora dizendo, o que eu vou fazer dentro da igreja? Se eu estou aqui fora, eu estou melhor do que muita gente que está lá dentro. E de fato, é dois pesos e duas medidas, mas de verdade, tem muita gente que está lá fora, que está melhor do que muitos de nós que estamos aqui. Porque o nosso coração não se converteu de verdade. Mas eu quero acreditar que nessa igreja aqui tem pessoas que se comparam com um bom samaritano, amém? E que esse bom samaritano venha ser eu e você todos os dias. Que a gente possa auxiliar aqueles que necessitam, aqueles que precisam. Vamos lá para João 5? Vamos lá para João 5? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1.
Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga me espera. O povo tá bom de Bíblia demais. Diz assim a palavra do bom mestre: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, a qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse as águas. Porquanto um anjo descia um certo tempo, agitando-a. Primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. E estava ali um homem enfermo, há 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava ali há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? E respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Amém? E havia perto a porta das ovelhas. A cidade de Jerusalém, ela era cercada por 12 portas, 12 entradas principais, e uma dessas entradas era a porta das ovelhas. E havia perto daquela porta um tanque com o nome de Betesda. E Betesda significa casa da misericórdia. Diga comigo assim: casa da misericórdia. Jesus visita a casa da misericórdia. Jesus chega na casa da misericórdia. Jesus entra em Betesda pela porta das ovelhas. E a Bíblia diz que naquele lugar tinha um monte de gente precisando. Tinha coxo, tinha manco, tinha cego, tinha gente com os mais níveis de doenças, com lepra, enfim. E eu imagino Jesus chegando diante daquela porta. Quando ele passa pela porta, ele observa o tanque, aquele monte de pessoas enfermas. E quando ele olha aquele monte de pessoas enfermas, ele vê um sacerdote. E a Bíblia Sagrada diz que o sacerdote, os levitas, eles passavam por aquela porta, porque era a porta das ovelhas. E eles pregavam os seus sacrifícios, os sacrifícios do povo, para aí poderem ofertar no templo. Só que eles estão passando pela porta e estão vendo ali coxo, cego, paralítico, leproso. Só que eles olham e passam de largo. O levita passa de largo com o sacrifício na mão. O sacerdote passa de largo com o sacrifício na mão. Detalhe, eles estão indo para o templo. Eles estão passando na porta, eles estão olhando para o tanque, indo em direção ao templo, vendo o necessitado, mas ninguém tem coragem de ajudar. A Bíblia Sagrada diz que eles passavam com o cordeiro, com a ovelha, com o cabrito, com o boi, com a pombinha, para ir sacrificar ao Senhor. Aí eu pergunto para você: será que Deus recebeu esse sacrifício? Será que Deus recebeu o sacrifício do sacerdote, o sacrifício do levita, mesmo eles sabendo que eles podiam auxiliar um monte de gente ali que estava presente? A história sagrada vai dizer que quando Jesus ele entra na porta das ovelhas, diga comigo assim: Jesus, ele é o sumo sacerdote. Ele entra pela porta das ovelhas. Imagina uma porta aqui gigantesca, Jesus entrando. E na hora que Jesus entra pelaquela porta, ele olha ao lado e vê o tanque. E quando ele vê o tanque, ele vê um homem. E quando ele vê um homem, ele observa, e não tem só um, mas tem vários enfermos. Aí a Bíblia Sagrada diz que Jesus, vendo aquele homem, foi adiante dele e falou assim: queres ficar são?
Sabe o que eu entendo com isso? Que Jesus aqui, ele não só pregou sobre a parábola do bom samaritano, mas ele viveu a parábola do samaritano. Porque uma coisa é eu falar de Deus, outra coisa é eu viver o evangelho na prática. E Jesus viveu aquela palavra na pele, porque ele se apresentou diante do homem dizendo assim: ainda que o sacerdote passou de largo, ainda que o levita passou de largo, hoje eu me apresento para resolver a tua situação. É Jesus dizendo para nós: quem não te ajudou, quem não fez por você, não esquenta a cabeça, não fica deprimido, não fica olhando para baixo, porque Jesus se apresenta na tua vida hoje para resolver aquilo que ninguém pôde resolver por você. Ei, meu Deus! A história sagrada diz que o significado de Betesda é casa da misericórdia. E na casa de misericórdia tem que ter aquele que perdoa pecado. Quem perdoa pecado é Jesus. Quem restaura é Jesus. Tinha um homem que estava ali. Tinha um homem que estava sofrendo. Tinha um homem que estava paralítico há muito tempo. Olha aí no versículo 6 da sua Bíblia. Olha o que está escrito no versículo 6. Jesus vendo. Está escrito isso, sim ou não? Diga comigo assim: Jesus viu. Jesus vê. Agora olhe para mim. Jesus está vendo a sua casa. Jesus está vendo como você chegou aqui. Jesus sabe como você está aqui. Você não pensa que Jesus está de olhos tampados ou está passando de largo na tua situação. Não importa qual seja a sua situação, importa uma coisa: Ele viu e Ele sabe. Porque a Bíblia diz que vendo Jesus e sabendo, no versículo 6, vendo e sabendo, perguntou: queres ser curado? Jesus viu e Jesus sabia. Só que você sabe o que me chama a atenção? A gente leu lá em Lucas, no capítulo 10, no versículo 31, olha o que disse: casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo, não fez questão. Só que Jesus não é o sacerdote que passa de largo. Jesus não é o sacerdote que não se importa. Jesus se importa com a sua dor. Jesus se importa com as suas feridas. Jesus se importa com o que você está passando na tua casa. Ele está vendo e Ele está pronto para se levantar para te auxiliar. Muitos passavam batido, como sacerdote, como levita, e não faziam nada. Mas o bom samaritano hoje se levantou para te auxiliar. O Raboni da Galileia, o grande eu sou, ei, a Rosa de Saron se levantou para dizer para você hoje: eu estou tomando causa dessa situação, eu estou pegando a minha mão. Ei, prepara a igreja para você viver hoje o levantar de Deus na tua vida. A situação que você está vivendo não te paralisa mais. Deus te levanta hoje com ousadia, com graça, com poder. Tem milagre para a sua vida, sim, porque Jesus, Ele é o bom samaritano. Ele para e se importa com a gente. Você acha que Ele não está vendo as suas crises, as suas confusões na mente, as suas guerras interiores? Ele não. 38 anos o cara estava esperando o milagre. A história diz que ele estava no tanque, e de tempos em tempos descia um anjo e movimentava as águas. Só que ele era paralítico, e a história diz que o primeiro que pulasse era curado. Só que por ele ser paralítico, tinha sempre alguém que alcançava a bênção primeiro que ele, e ele já estava ali há muitos anos. Ei, meu Deus, eu não sei o que fez você permanecer na fé, porque você já está esperando há tanto tempo e a luta está até doendo dentro de você. Mas eu quero dizer para você o que fez você permanecer na fé. O que fez você permanecer na fé até hoje foi o movimento das águas. Porque ainda que não aconteceu na tua vida, você está vendo acontecendo na vida de alguém. E você está dizendo: se um dia aconteceu na vida dele, vai acontecer na minha. Se um dia aquela pessoa foi curada, eu também vou ser curada. Se um dia Deus abriu a porta ali, Deus também vai abrir a porta aqui. Se Deus está fazendo na vida de alguém, eu vou esperar.
Aí está você esperando, está você lutando, está você caminhando, está você buscando de Deus. E você está vendo, Deus está realizando na vida de alguém. Está demorando na minha, mas eu estou vendo o sinal de Deus. Eu estou vendo Deus manifestando, eu estou vendo Deus curando. Você sabe o que é interessante nessa história? O que é interessante é que para o judeu não existia anjo que movimentava as águas. Para o judeu não existia um anjo que descia e movimentava aquelas águas. Isso era história. Isso era conversa fiada. Isso era uma muleta de apoio, somente para manter aquele povo ali cercado. Mas eu ainda creio que a fé move o coração de Deus. Eu ainda creio que a fé move o coração de Deus. E pela fé muitos ali alcançaram a sua cura e a sua restauração. E a Bíblia diz que Jesus, ele parou para aquela pessoa e viu ali muitas pessoas enfermas, muitas pessoas doentes. E Jesus veio para isso. Lá em Marcos 2,17 diz assim: eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Eu não vim para os santos, mas eu vim para chamar os pecadores ao arrependimento. Então foi para esses que Jesus veio. E por isso Jesus fez questão de passar na porta das ovelhas. Sabe por quê? Porque na porta das ovelhas é por onde passava-se o sacrifício para ser levado, para perdão de pecados. E quando Jesus passa as ovelhas, é como se ele estivesse dizendo no mundo espiritual: eu sou o sacrifício vivo, que passo por essa porta hoje, para trazer perdão, para trazer cura, para trazer restauração. Você sabe o que aconteceu quando Jesus ele foi ao madeiro? A Bíblia Sagrada diz que ele venceu a morte e nos trouxe vida, porque todas as nossas enfermidades ele cravou lá naquela cruz do Calvário. Todas. Talvez você chegou aqui hoje enfermo, como eu também estou enfermo. Só que eu quero sair daqui hoje crendo que hoje eu vou receber o meu milagre. Porque eu entendo que a palavra de Deus me diz que ele passou por aquelas portas, simbolizando que o último cordeiro não ia mais precisar de sacrifício, não ia mais precisar de sacerdote, não ia mais precisar de intermediador, porque ele seria o último sacrifício vivo e intermediador entre eu e Deus, e ele alcançaria a minha cura. As curas não cessaram, os milagres não cessaram, são para os tempos de hoje. E eu tenho orado, e nós veremos nesta igreja, nós vamos ter um cantinho ali para pendurar muleta, para pendurar andador, para pendurar cadeira de roda, porque não cessou, os dons não cessaram, a cura divina não cessou. Deus ainda realiza milagres, Deus ainda opera sinais, prodígios e maravilhas. Deus faz. Quando Jesus ele vê aquele homem, ele vê aquela situação, e ele vê aquele homem esperando 38 anos. É como se ele estivesse dizendo assim: tem gente que está esperando o mover das águas, tem gente que está esperando os sinais, tem gente que está esperando nas coisas aquilo que só Cristo pode oferecer para ele, tem gente que está esperando de situações aquilo que só Jesus pode dar para ele, tem gente esperando nas pessoas, no sacerdote, no levita, nas coisas, aquilo que só Jesus pode oferecer. E a gente não pode viver de sinais. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: ei, não viva, cutuca ele aí, não viva de sinais. Tem gente que busca sinais. Eu vou para a igreja para ver se Deus me dá um sinal. Aí eu vou na célula para ver se Deus me dá um sinal. Ei, você sabe que quem pede sinal para Deus pode acabar sendo frustrado por ele mesmo. Porque se Deus não decidir dar sinal para você, aí ele não existe? Aí ele não faz? Pelo contrário, querido, a gente tem que deixar de ser uma geração que vive através dos sinais. A gente, olha para mim, a gente não pode ser uma geração que busca sinais. A gente tem que ser a geração que busca a presença. Nós não podemos ser a geração que fica esperando o mover das águas. A gente tem que ser a geração que busca a presença. Porque o mover das águas, elas nos serviu até um certo ponto. Mas agora o que vai nos saciar, o que vai nos encher, o que vai nos preencher é a presença. Nada mais.
Ah, se eu for na igreja eu sentir aquele arrepio, eu sei que Deus está lá. Quem falou para você que Deus só está no arrepio? Quem falou para você que Deus só está quando você solta aquela rajada de línguas estranhas? Quem falou para você que Deus só está quando o céu desce e é gente batizada, é demônio pulando para o lado, é gente prostrada no chão? Quem falou para você que Deus só está nesses momentos? Não! Deus não se movimenta por sinais. Deus, Ele é presente em todo o tempo. Eu não me movimento por aquilo que eu vejo. Eu não creio em Deus por aquilo que eu estou vendo. Eu creio em Deus por aquilo que Ele disse. E sabe o que Ele disse? Aonde tem 2 ou mais reunidos no meu nome, ali eu estarei entre eles. E sabe o que é mais lindo? Quando Jesus está no ambiente, o paralítico levanta. Quando Jesus está no ambiente, não é anjo que te toca, é o próprio Cristo. Quando Jesus está no ambiente, não tem enfermidade que fique de pé, porque Jesus se apresenta para nós como nosso Salvador. Então, não sejamos a geração que busca sinais. A gente tem que ser a geração que busca a presença. Mateus 12, 38. Mateus 12, 38. Diz assim: e alguns dos escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Ei, é alguém pedindo um sinal para Jesus. É alguém que tem a presença de Jesus do lado dela, mas ela ainda está querendo sinal. É alguém que Jesus já se apresentou do lado dela, mas ela não tem discernimento espiritual, ela não tem visão espiritual, ela não tem sensibilidade e não percebe que ela está pedindo um sinal para a pessoa errada. Porque você não tem que pedir sinal para quem já está do teu lado. Você crê que Jesus está do teu lado? Você acredita que Jesus está por você e pela sua casa? Ele se importa com o teu sofrimento, meu lindo. Você não tem que pensar que Ele não se importa com o que você está passando. É Jesus chegando para a sua situação que você está enfrentando e dizendo para você: eu estou vendo, eu estou vendo, eu estou vendo, eu estou vendo. E o que é mais lindo, Ele não só vê, Ele age. Ele age em favor daqueles que o amam. Ele age, Ele se manifesta. Porque a nossa fé movimenta o braço forte de Deus. Você sabia que a tua fé pode movimentar uma situação que ainda hoje você possa obter a resposta que você tanto busca? Mas você não tem que buscar sinais, você tem que buscar a presença. Você tem que buscar a presença. Porque quando eu busco a presença, eu já não busco mais os sinais, mas é os sinais que me seguem. Você pegou? Quando eu busco sinais, eu não desfruto da presença. Mas quando eu busco a presença, os sinais começam a me seguir. Você quer ver? Marcos 16, versículo 17. Abre aí. Marcos 16, versículo 17. Quem achava ali com a voz de trovão aí bem alto para mim? Marcos 16, versículo 17. Achou aí, Alex? Tó, por favor. Marcos 16, 17. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Aleluia. Pode continuar. Pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. E ponharão as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Aleluia. Você não vai mais seguir atrás de sinal, você vai seguir atrás da presença. E quando você seguir atrás da presença de Jesus, estes sinais vão acompanhar vocês. Em nome de Jesus, vocês falarão novas línguas.
vocês curarão os enfermos, pegarão as serpentes, vão beber coisas mortíferas, ou seja, mal nenhum vai te atingir. Porque não é você mais seguindo atrás dos sinais, agora é você carregando a presença, carregando a unção, carregando a graça, e os sinais te acompanhando, e quem está do teu lado observando, olha lá, por onde ele passa tem sinais acontecendo, por onde ele passa a gente é curada, por onde ele passa a gente é liberta, por onde ele passa a salvação, a libertação, porque aonde a presença de Deus está, a manifestação dos céus. E eu tenho certeza que a sua célula viverá nesses dias, nessa semana de Pentecostes, uma ativação no Espírito, um mover sobrenatural, aonde Deus realizará grandes sinais através da presença dEle. Não porque você busca sinais, mas porque você busca a presença. E quem busca a presença, meu lindo, quem busca a presença, ele tem tudo, ele desfruta de tudo. Ei, lá em João 5, vamos voltar lá para João 5. Lá em João 5, para a gente concluir a mensagem. Lá em João 5, no versículo 9, diz assim: e imediatamente o homem se viu curado, tomou o leito e se pôs a andar. Ei, mediante a palavra de Jesus, o cara recebeu algo que ele estava esperando 38 anos. E tu achando aí que está demorando demais? Pode ser hoje que ele libere uma palavra ao teu respeito e abra a porta que estava fechada, libere a causa, entregue a cura, entregue a restauração, renove a aliança. Pode ser hoje. Os milagres que acontecem hoje curam as dores que sofremos no passado. Os milagres que acontecem hoje curam as dores que sofremos no passado. É 38 anos de vergonha. É 38 anos como pedinte, como mendigo, esperando o mover das águas, esperando o sinal. Mas quando a presença chegou, que a cura veio, o milagre daquele dia apagou na vida dele a vergonha do passado. Porque quem olhou para ele caído, quem olhou para ele pedinte, quem olhou para ele envergonhado, vai ter que olhar para ele agora, ó, carregando uma cama e dizendo assim: Jesus fez um milagre na minha vida. Você não está entendendo, né? Mas o que você passou de humilhação, de vergonha, de afronta, vai ser o seu maior testemunho para glorificar o nome de Cristo. Vai sim, lindão, vai sim. A tua história vai ser testemunho vivo do poder de Deus aqui na terra. E muitas vidas vão ser salvas através da sua história. Mas você sabe o que é interessante na história desse homem? É que por ele buscar os sinais, quando Jesus cura ele, quando a presença de Jesus chega na vida dele, que cura ele, a Bíblia diz que ele pega o leito e sai andando. E por causa da multidão, Jesus se afasta. Porque todo mundo viu o milagre e queria receber Jesus o milagre. E aquele homem não conhece quem o curou. Aquele homem não sabe quem fez tamanha grandeza na vida dele. E a Bíblia Sagrada diz que as pessoas que estão em volta começam a perguntar: rapaz, é sábado, quem mandou você carregar essa cama aí? Que era proibido diante da lei dos judeus ele trabalhar de sábado. E quando ele carregou a cama, ele falou: meu, eu era aleijado, e o cara que me curou mandou pegar a cama e tomar meu leite e sair andando. E aí os caras falaram: mas quem te curou? E ele falou: não sei. Quem fez isso por você? Eu não sei. Porque quem vive de sinais não sabe reconhecer a presença de Jesus. Quem vive de mover das águas não sabe reconhecer quando Jesus chega. É por isso que a gente não pode viver de sinais. A gente tem que viver a presença todos os dias. A gente tem que chamar Cristo para perto todos os dias. E o que é interessante, para a gente concluir a mensagem, Jesus chega e cura ele no tanque. Diga assim comigo: Jesus cura aquele homem no tanque de Betesda. Mas Jesus só vai ter um encontro com ele no templo. Isso que é interessante. Você quer ver? Vamos para a Bíblia aqui, João 5. João 5, versículo de número 14.
Jesus curou aquele homem lá no tanque. Mas olha quando Jesus se apresenta para ele, para ter um encontro com ele, no versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Ah, lindão. Aí eu quero pegar você agora para Cristo. Tem situações da tua vida que Deus permite se prolongar durante algum tempo, para quando Ele fizer na tua vida, você saber o lugar que você vai ter que estar. Repita comigo assim: o meu lugar é no templo, tendo um encontro com Jesus. O milagre foi lá no tanque, o milagre foi lá no encontro com Deus, o milagre foi lá na tua casa, quando Deus multiplicou o celeiro, quando Deus encheu o botijão de gás, quando você não tinha dinheiro para pagar uma conta e Deus enviou. O milagre foi no tanque, mas o encontro você está tendo é no templo, todos os domingos, porque Jesus quem estabeleceu a igreja, Jesus quem conduziu a gente para estar congregando todos os domingos. Então não deixe de congregar, não deixe de estar no templo. Ei, Jesus ele falou uma coisa muito interessante lá em João 10. Abra aí João 10. João capítulo 10, versículo 7. A gente começou lendo que Jesus ele passou na porta das ovelhas. Jesus ele passou na porta das ovelhas. E olha o que ele diz em João 10, versículo 7. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem senão somente roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, quando vira o lobo, abandona suas ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque o mercenário não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e elas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Foi o que Jesus fez lá em João 5. Jesus podia ser apedrejado quando ele curou aquele cara no sábado, morrer naquele momento, mas ele sabia que todos os sacerdotes que passaram de ajudaram aquele homem, que todos os levitas que passaram de largo e não ajudaram aquele paralítico, e não ajudaram nenhuma das outras pessoas que estavam naquele tanque, ele sabia que aqueles ali eram mercenários, eram pessoas que só queriam usar da fé, só queriam se auto-beneficiar do templo, mas não queriam um real compromisso com aqueles que necessitavam de Cristo Jesus, da presença de Deus. E a Bíblia diz, João capítulo 10, os que vieram antes de mim são ladrões, são mercenários, mas eu sou o bom pastor e eu dou a minha vida pelas ovelhas. E quando ele diz isso, é ele dizendo para aquele paralítico assim: eu posso até morrer por tua causa, e eu vou literalmente morrer por tua causa, e é por isso que eu estou aqui. É por isso que Jesus se entregou no madeiro, então, mulher de Deus, para mostrar para nós que Ele quer cuidar da gente, que Ele se importa com a gente, que Ele se importa com a nossa casa. Mas a gente acha que Deus não olha para nós, que Deus não se preocupa com o que a gente está passando. Mas hoje você viu que Jesus te olhou, Ele viu e Ele decidiu parar para cuidar dessa situação. Então que nessa noite você receba o cuidado de Deus,
Que você receba o amparo de Deus. Que você receba o cuidado do bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Não do falso levita, do falso sacerdote. Não, mas daquele que é o bom samaritano. Que ainda pega você nas suas crises. Que ainda pega você naquele caminho errado que você tomou. E ainda que você apanhou demais e está quase morrendo. Ele não te aponta, ele não te acusa, ele não te afronta. Pelo contrário, ele pega você no colo. Como uma ovelha que fugiu do pasto, coloca nos ombros de volta e diz assim: eu não vou te perder, não, você se feriu, você foi por caminhos ruins, mas eu ainda tenho você aqui comigo, vem, vamos voltar para o aprisco, vamos voltar para casa, vamos voltar para a presença, porque nosso Jesus nunca desiste da gente, nunca, porque Ele é o bom pastor. Não vai ter uma aqui na terra que vai se comparar com Ele, não vai ter uma. Amém ou não amém? E você sabe o que eu acho interessante? O que eu acho interessante é que quando acontece esse milagre aqui, de os discípulos, verem Jesus levantando o paralítico, que estava ali próximo ao templo, no tanque de Betesda, os discípulos guardaram aquilo lá de uma forma tão grande, de uma forma tão intensa, que quando a igreja é estabelecida na terra, quando Pedro prega, ganha 3.000 almas para Jesus, que a igreja começa a crescer, a Bíblia diz que eles estão indo para a oração, e próximo ao templo, na entrada do templo, tem alguém coxo, tem alguém caído, lá em Atos 3 dos apóstolos, tem um coxo na porta do templo. Você quer ver? Abre aí em Atos 3. Agora é verdade, agora eu concluo a mensagem. Atos 3. Só para a gente poder conjecturar aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Depois da descida do Espírito Santo, Pedro e João, eles foram orar no templo. Atos, capítulo 3. Pedro e João subiam ao templo, a hora da oração nona. Quem achou aí, diga amém. Olha o que diz: Pedro e João subiam ao templo, a hora da oração nona. E era levado um homem, coxo de nascença, aleijado de nascença, a qual colocavam ele diariamente à entrada do templo, Formosa, para pedir esmolas. E vendo ele, Pedro e João, que iam entrar no templo, imploravam para que Pedro e João lhe dessem esmola. Vem aqui, Alex e Edilson, vamos conjecturar aqui para o povo entender. Vem vocês dois aqui, Pedro e João. Vem Pedro e João, sobe aqui no altar aqui. Pedro e João, tu é Pedro e tu é João. Quem tem mais cara de Pedro aqui, gente? O Alex? Tu é Pedro, viu? Tu é Pedro e tu é João. Ó, João reclinava o ombro na cabeça de Jesus. Ó, Pedro e João, eles estavam aqui entrando para orar no templo, na igreja. E a Bíblia diz que tinha um coxo. E eu vou ser o coxo, tá, gente? Pedindo esmola. E quando eu peço esmola, eles estão entrando no templo para orar. Ei, dá uma esmolinha para mim. Olha que interessante. Olha que interessante. Esses dois discípulos aqui, Pedro e João, fitando, ou seja, olhando para o homem, porque Jesus olhou para o homem lá no tanque de Betesda, porque o sacerdote olhou para aquela pessoa lá no caminho da parábola do bom samaritano, mas Pedro e João também olharam para o coxo na entrada do templo. E a Bíblia Sagrada diz, e eu quero entender, quero conjecturar com você, como que Pedro estivesse dizendo para João assim: Pedro é esse, pode dizer para João assim: João, você lembra? João, você lembra? Eu lembro. Você lembra o que Jesus fez? Eu lembro. Tem que detalhe. Ele disse com o paralítico. Você lembra? O que ele disse mesmo? Você não lembra o que ele disse? Você não lembra o que ele disse? O que ele disse, Pedro?
que ele disse, Pedro? Não, vai dizer assim. Eu lembro que ele disse, sabe o que ele disse, Pedro? Ô João, sabe o que ele disse, João? Você sabe o que ele disse, João? Paralítico, levanta e anda. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, filhos. Pedro e João lembraram a lição que Jesus ensinou no tanque de Betesda, que agora eles seriam os sacerdotes da igreja. E os sacerdotes da igreja de Cristo não podem ser como sacerdotes do antigo templo. Os sacerdotes da igreja de Cristo têm que ser aqueles que não passam de largo, mas que estende a mão e levanta quem está caído. Amém? Assim o Senhor fará com a Ibáquia e Carvalho. Deus os levantará para socorrer o necessitado, para colocar de pé o caído, para erguer quem está paralisado. A pergunta que eu faço para você é: você vai ser só mais um que está passando de largo olhando? Ou você vai ser Pedro e João, que entenderam a lição do tanque de Betesda e falaram da mesma forma que Jesus: levanta, anda. A Bíblia diz que aquele cara saltou e entrou, glorificando a Deus no templo. Você lembra do tanque de Betesda? Jesus curou o cara no tanque e sumiu. Mas quando Jesus foi para o templo, quem estava no templo? O paralítico. Porque o paralítico entendeu: alguém fez um milagre por mim, eu não sei quem foi, mas eu estava pedindo a Deus, só pode ter sido Deus, então eu vou agradecer no templo. E a Bíblia diz que em Atos 3, o cara que foi curado na entrada do templo também entrou no templo. Você tem que entender que o teu milagre está no templo, que o teu milagre está na igreja, que o teu milagre é Jesus, que Jesus, Ele quer manifestar a presença dEle sobre a tua vida, e há de manifestar, porque nós somos servos dEle. Amém? Então eu quero fazer uma pergunta para você. Diante da parábola do bom samaritano, quem você é? Você é aquele que passa de largo? Ou você é aquele que estende a mão e ajuda o necessitado? Você é aquele que olha e diz assim: ah, isso não tem nada a ver comigo, isso não é para mim, a família dele que ajude, o problema é dele. Quem você é? Eu não sei quem você é, mas eu sei quem você pode se tornar. E eu creio que Deus levantará você como Pedro, como João, como Jesus, alguém que não negocia, mas que é íntegro e que vive aquilo que prega. Amém? Os irmãos vão tocar um louvor ali, e eu quero te colocar a refletir nessa mensagem. Quero colocar você a refletir essa mensagem. Quem você é? O sacerdote, o levita? Alguém que tem até cargo, alguém que faz célula, alguém que tem classe de líderes, alguém que está cursando, é um obreiro, é um pastor, é um apóstolo? Quem é você?